senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero afirmar aqui com convicção, acho que posso fazer isso, que estamos vivendo um dos momentos ou um dos períodos mais críticos e mais dramáticos da vida nacional. Há 30 anos atrás, aproximadamente, vivenciávamos um dos momentos mais marcantes da história política nacional, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição Cidadã, na Constituição de 1988. Entre os temas tratados, senador Regufe, os mais polêmicos e discutidos pelos constituintes, podemos destacar o término do mandato do ex-presidente da República, do então presidente da República, José Sarney, e também de um sistema de governo. Pela leitura dos documentos que nós possamos fazer atualmente, registram as atividades legislativas dos constituintes, que nota-se nítida e perfeitamente a essência à época de forte tendência à implantação de uma república parlamentarista no Brasil. A Constituinte, na minha opinião, foi uma Constituinte concebida com forte espírito parlamentarista. Essa experiência não se confirmou ao final do processo constituinte, optando-se naquela ocasião pela tradição presidencialista, confirmada pela população brasileira no plebiscito realizado em 1993. Essa consulta não foi inédita na história constitucional do Brasil. Em 1963, a população brasileira foi às urnas também para manifestar-se favoravelmente, novamente naquela época, ao sistema presidencialismo. Contudo, embora idealizado com um sistema mais adequado à tradição constitucional brasileira, entendo que o presidencialismo se esgotou. E o meu propósito em subir à tribuna democrática, como é aqui do Congresso Nacional, no Senado Federal, é tão somente de estimular o diálogo a respeito do tema e promover uma reflexão com o propósito de apresentar alguma contribuição ao debate de como devemos agir e como devemos fazer. Ora, o que deveríamos ter feito, senador Regufe? Acabamos não o fazendo, que era uma reforma política estrutural que pudesse reestabelecer a confiança do povo brasileiro nos seus representantes e de estabelecer uma nova ordem política, um novo momento dessas relações dos parlamentares, dos seus representantes com os seus representados. Perdemos, na minha opinião, uma grande oportunidade. Fizemos novamente mais uns retalhos. Dentre esses retalhos, aprovamos aqui um fundo de financiamento de campanha, e que eu também votei contra, porque achei e acho, e continuo achando e vou continuar achando, que essa não foi a melhor atitude, essa não era a reforma que efetivamente estava ansiosa, que a sociedade brasileira estava ansiosa por receber, mas foi uma reforma que foi feita, e que foi feita ainda a médio e a longo prazo, que lá para 2020 é que nós vamos implantar as reformas. Olha, o Brasil tem pressa. Nós, como eu falei, o sistema presidencialista, ele se esgotou, ele faliu, na minha opinião, ele mofou porque nós não tivemos a competência e a coragem de estabelecer uma nova era, de estabelecer novas regras que efetivamente pudesse provocar e promover uma gestão eficiente dos parlamentares com a sociedade brasileira. Ora, o presidencialismo é um sistema em que as funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente da República. O presidente da República exerce suas atribuições em harmonia com o poder legislativo, em um verdadeiro diálogo constitucional.
Esse diálogo acontece mediante a forma de composição ministerial, da atuação conjunta dos processos de indicação e nomeação de suas autoridades, que exercerão suas funções mais relevantes da República no processo legislativo. Porém, essa convivência harmônica pode sofrer solução de continuidade, como nós estamos percebendo no atual momento que nós estamos vivendo. Esses sistemas pluripartidaristas, a exemplo do Brasil, dificilmente o partido do chefe do Poder Executivo possuirá maioria no Congresso Nacional para dar suporte político a todos os processos de formulação de políticas públicas, sejam elas econômicas, sociais, fiscais, etc., etc., etc. Desse impasse, forjou-se um curioso sistema de governo de presidencialismo de coalizão, o que significa dizer que, para cada ministério, um partido político. Temos, então, 35 partidos políticos, temos que ter 35 ministérios, sem os quais o governo não consegue avançar. E esse é um modelo nefasto, é uma coisa impressionante, de convivência retrógrada, ultrapassado, da época do Império, da época da ditadura, e que efetivamente não se percebe que esse momento e que esse modelo não atende mais às necessidades do povo brasileiro. Esse modelo é marcado substancialmente por um consórcio de apoio ao chefe do Poder Executivo, que, em contrapartida, participará da formação ministerial, ainda assim como poderá indicar quadro para quadros estratégicos na administração direta e indireta. Em uma realidade em que nós convivemos com 35 partidos reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e mais 68 em processo de formalização e de construção. Um suporte político no Congresso Nacional que se dará a partir de um delicado arranjo institucional. Eu até me atrevo a dizer aqui, presidente Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência, que é um dos mais brilhantes e destacados senador dessa República, que efetivamente eu aprendi nos bancos escolares que eu digo eu, para ser líder, eu tenho que ser líder de alguém. Não é o que acontece no sistema político brasileiro. Nós temos aqui no Senado Federal 4 ou 5 líderes deles mesmos, que têm prerrogativa especial, e que aí o meu partido, que tem 23 senadores, nós não temos o mesmo direito de um líder de si mesmo que não representa a sociedade brasileira. O que denigre, de certa forma, e o que desvaloriza a democracia, sobretudo, o que é inadmissível. Aí nós vamos para uma sessão do Congresso Nacional, senador Cássio Cunha Lima, e me parece que os senhores vão concordar comigo que nós chegamos às raias de participar de uma sessão tortura, porque são sessões intermináveis, cujos discursos são repetitivos, com os mesmos protagonistas, com os mesmos encaminhamentos, com aquelas lideranças que são lideranças de si mesmo, e que isso precisa ser corrigido, e que, de certa forma, no retalho da reforma política que foi construído, ela tenta eliminar as coligações proporcionais e estabelecer as cláusulas de barreira, mas ainda para 2020. E o que, francamente, é extremamente lamentável. Bem, correndo aqui com o meu tempo e fazendo esse adendo, isso tudo que nós estamos vivendo decorre do fato de que, inexistindo coalizão entre o partido-chefe do Poder Executivo e outras legendas, o presidente poderá até atuar, mas não poderá governar, como nós estamos percebendo hoje aí. E a situação que acarretará
estagnação política e econômica no país, certamente em razão dessa impossibilidade da aprovação de uma agenda mínima de governo. Em resposta a esse quadro, perfilaram no Congresso Nacional inúmeras propostas, como a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e, mais recentemente, um impactante projeto de reforma política, o que efetivamente não aconteceu. Entendo que esse momento, sobretudo, é de reflexão, senhor presidente, a respeito do destino do nosso país. Proponho a retomada dos debates sobre um novo sistema de governo que possa absorver e superar adequadamente as crises políticas e que confira maior performance institucional ao nosso Brasil. Foi recebida, de minha parte, com entusiasmo e, infelizmente, ainda não conseguimos fazer avançar a tramitação da PEC número 102 de 2015, que propõe a alteração do sistema de governo. Se eu não estou enganado, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares e de outros senhores senadores. O senador Aloysio Nunes, no início do meu governo, fiz um pronunciamento aqui sobre esse tema e ele me apartou, senador Cassiuanha Lima, e disse que o meu pronunciamento trazia um brilho especial aos olhos do senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro de Relações Exteriores. E que, como parlamentarista convicto, achava também, naquela oportunidade, que esse tema deveria avançar aqui no Senado Federal. Acabou não avançando no tempo que deveria avançar, sobre o qual eu quero transmitir aqui um grande abraço ao ministro Aloysio Nunes Ferreira, que está fazendo um grande trabalho na pasta de Relações Internacionais do governo federal. Muito bem, embora, sob o título do parlamentarismo, o desenho do sistema de governo apresentado nessa proposta de emenda constitucional aproxima-se mais do modelo semipresidencialismo, pode, pois, nele reunir-se regras típicas dos sistemas presidencialista e parlamentarista. Nesse sistema, o executivo seria dualista, sendo exercido pelo presidente da República e pelo primeiro-ministro, e tem como principais características a independência entre o presidente da República e o Poder Legislativo, e a interdependência também entre o primeiro-ministro e o Poder Legislativo. E também, por fim, aqui, a eleição direta do presidente da República, ao qual a Constituição reserva atribuições só menos importantes do que aqueles reservados aos presidentes de regimes eminentemente presidencialistas, mas muito maiores do que as dos presidentes nos regimes parlamentaristas. No sistema semipresidencialista, o primeiro-ministro exerce a direção superior da administração federal, cabendo-lhe, entre outras atribuições, indicar os ministros de Estado e elaborar um programa de governo. O presidente, por sua vez, nomeia e exonera o primeiro-ministro, exerce o comando das Forças Armadas e dissolve a Câmara dos Deputados e do Senado em situações de grave crise política e de incontornável instabilidade institucional. Este, aliás, é o sistema adotado na França. Naquele país, o presidente passou a personificar a unidade da nação. Na prática, os poderes presidencialistas variam de acordo com o desenho da maioria do parlamento. Se a maioria do parlamento apoia o presidente como chefe de Estado, o presidente é livre para escolher o primeiro-ministro, que a ele é subordinado. Neste caso, o presidente dá as orientações gerais para o governo. Já no caso de o presidente conviver com uma maioria no parlamento hostil, a sua agenda política mantém apenas poder de veto nas questões soberana, mas que com pouca influência na política interna do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Uma flexibilidade a esta possibilidade de se adaptar às circunstâncias é que constitui uma forma inequívoca de evitar a ruptura institucional e as paralisias decisórias. O semipresidencialismo confere protagonismo ao Congresso Nacional, submetendo-se, por outro lado, a um controle maior pelos cidadãos e pela sociedade civil organizada. No meu modo de entender, senhor presidente, no tocante ao sistema de governo, essa é uma mudança que precisamos mudar, que precisamos fazer para fortalecer os poderes e as instituições, mudar para readquirir a confiança e a plena participação da sociedade. Portanto, senhor presidente, reafirmo, o tempo é de mudança. Precisamos mudar. Nada muda se nós não mudamos. E, assim, consoante com a poesia do saudoso escritor Fernando Pessoa, e aí termino, senhor presidente, tempo de travessia. Abre aspas. Há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, Tempo de Travessia. Acho que muito peculiar para o momento que nós estamos vivendo no momento. Agradeço a Vossa Excelência e